Esse aqui, João, esse aqui foi um período que você ficou internado mais tempo. Aí você machucou o seu narizinho, você ficou mais tempo com o respirador, o oxigênio. Parece que até hoje meu nariz é fechado. É. E a última. Essa aqui também, ó. Essa aqui fez parte do período. Vai ser mais aparelho colocar em você. Você fez 1 ano dentro do hospital. Meu nome é João Carlos, tenho 15 anos, gosto de jogar basquete e nasci no dia 7 de março de 2007. E eu sou a Gisélia, a mãe do João Carlos. A notícia de ter um filho homem foi a coisa mais gostosa da nossa família, porque nosso sonho realizado de ter uma filha, Amanda. E aí a gente sonhava logo com um menino, né? Então, quando a gente recebeu essa notícia, foi muito bom para toda a família. Bom, sendo seu primeiro bebê menino, a senhora enfrentou algumas dificuldades, desafios como mãe iniciante? Diga-me suas experiências. A maior dificuldade que nossa família teve com relação à primeira infância, né, do João Carlos, foi os resfriados, né, a bronquiolite, todos esses sintomas da asma no princípio, né? Essa para nós foi muito difícil. O começo foi muito complicado. Quero filmar a dificuldade que o João tem para respirar à noite. Em que idade, mais ou menos, o João começou a dar os primeiros sintomas de uma crise de asma? Foi aos 4 meses. Com 4 meses ele teve essa primeira situação que foi dado esse nome que eu acabei de falar, o bronquiolite, né? A gente não entendia muito bem o que era, não imaginava que pudesse ter consequências, mas aos 4 meses. Conte-me como descobriu e qual foi o seu desespero quando relataram que era o asma. Como estava se sentindo naquele momento? Ele tratava no HU, né, no Hospital Universitário da USP. Né? Cada vez que ele tinha essa falta de ar e um resfriado era uma coisa complicada, a gente já levava para o HU, lá na USP. E aí quando o HU transferiu o tratamento para o HC, aí a gente percebeu e entendeu que a coisa era mais forte, porque até então ele já tinha sim tido internações complicadas, né? Ele internou por 7 vezes, ele fez 1 ano de idade dentro do HU e das 7 internações foi de 4 meses até 1 ano de idade. Né, e 2 intubações, né? Então para nós assim foi um susto mesmo quando a gente entendeu que ele precisava de um tratamento continuado no HC, que é no Instituto da Criança. Algumas pessoas te ajudaram? Então o meu esposo, né? Nós dois no período nós dois éramos funcionários públicos, ele ainda é, eu não mais. Então, a gente pedia para sair do trabalho e fazer essa correria de levá-lo, mas era mais mesmo nós, eu e meu esposo, para levar. A gente tinha, assim, uma pessoa que era cuidadora dele, porque na creche não podia ficar. Ele chegou a ir 2 vezes para a creche e os médicos mesmo aconselharam, não, um resfriado para ele é algo mais complicado, então não dá para ser creche. Ele precisa de uma cuidadora. Essa cuidadora, inclusive, foi madrinha dele, a Márcia, quem cuidava para nós, né, na casa dela.
quais eram os medicamentos que o João mais utilizava para controlar? Ele tomava, na época, ainda se tinha a questão do Berotec, né, que hoje é mais o Aerolinha, bombinha. Mas o começo mesmo, chegou a tomar assim, gotinhas de Berotec na inalação. E a cada mês que passava, aumentava mais essas gotinhas. E o Berotec e o Aerolin são duas medicações que mexem muito com o coraçãozinho, né? Aceleravam um pouco. A gente ficava muito preocupado. E também o outro que é o prednisolona. O prednisolona é um bom remédio para acalmar e relaxar os músculos, mas melhorava o cansaço. Mas ele é um remédio também que abaixa um pouco a imunidade. A gente ficava muito preocupado com essa situação, né? Que ao mesmo tempo que estava tirando o cansaço, né? Aquele desespero em respirar da asma, mas também a gente ficava com essa preocupação com os efeitos colaterais dos remédios. E esses momentos assim de crise, como foi as internações? Pode dizer até o momento em que ele recebeu alta? Era bem complicado. Eu, no desespero, uma vez eu cheguei a pedir as contas e o meu chefe conseguiu me aconselhar, na época, o senhor Cícero. Cheguei a pedir as contas mesmo, porque era um desespero. Eu ficava no hospital por 15 dias sem ver a luz do sol. Teve uma das internações foi um mês, mais ou menos, assim, eu saí de lá de outra cor. Porque a gente revezava, eu e meu esposo, né? Porque eu precisava voltar para casa, dar uma atenção para Amanda também, que de certa forma era bebê, 1 ano e pouco. Mas eram períodos bem difíceis, assim. Só de lembrar e fazer memória emociona, porque foi um período muito difícil para nós, todos nós. As saídas do trabalho também complicavam um pouco, mas vencemos. Hoje a gente vê o João do tamanho que está, para mim é muita vitória em Deus, muita vitória mesmo e perseverança com Deus. E atualmente, atleta, você ainda depende desses certos medicamentos? Como é que é? Pode dizer para mim? Atualmente, os médicos, quando eu ia, né, eu tinha 11 anos, eles ainda indicavam o uso do remédio do nariz, que é mais para tratamento do nariz quando está escorrendo. Mas eu já não usava. Minha mãe, quando eu tinha 7 anos por aí, ela já reduzia bem o uso dos remédios, porque ela percebia que esses remédios eles causavam meio que uma dependência. E hoje em dia eu vejo pessoas que têm asma, que correm um pouco, já estão usando a bombinha. Eu, por exemplo, não utilizo essa bombinha, mesmo que eu esteja cansado. É um cansaço que eu levo para minha vida como um cansaço normal. Não utilizo bombinha, não utilizo remédio nenhum. Então, atualmente você não utiliza remédio? Nenhum remédio. Em relação a isso, você hoje sofre por algum cansaço físico? Você contou que é cansaço normal? Você faz alguns treinos para respiração ou não tem, não precisa? Como eu disse, é um cansaço que eu sinto no meu corpo, que é normal mesmo, de correr mesmo, é um cansaço normal, mas eu já ouvi muitos estudos que se eu fizesse mesmo um treinamento de respiração, esse cansaço seria reduzido, ia ser bem reduzido. Em quadra, isso é normal? Você consegue pegar tipo um jogo em segundo e terceiro período, assim, você consegue levar bem? Um jogo eu consigo levar bem. Teve um jogo que eu joguei mais ou menos 38 minutos desse jogo, porque eu tinha que marcar um cara que jogava muito bem e eu consegui levar esse jogo tranquilamente. Eu acho que o cansaço é bem mais psicológico. Se você pensa no cansaço, você fica bem mais cansado, mas se você leva como se fosse uma coisa normal, você não fica cansado, você simplesmente leva o jogo tranquilamente.
esporte favorito? Pra falar a verdade, o meu esporte que eu comecei a gostar antes foi o futebol mesmo. Meu pai me ensinou a jogar futebol e eu gostei do futebol, joguei futebol com meus 10, 11 anos, joguei futebol, 10 anos não, com 8, 9 anos eu joguei futebol pelo Palmeiras, mas não era o Palmeiras de verdade, era um Palmeiras de várzea. Eu joguei futebol lá como goleiro e eu também fiz treinos no Fechando o Gol, que é uma escolinha de goleiros que o preparador Zete. Mas agora eu gosto, né? Agora o meu esporte favorito é o basquete. Conte quando e onde começou a jogar o basquete. Eu comecei a jogar basquete, mesmo, vou começar desde o início, em casa, com a minha própria irmã me ensinando, porque eu queria passar num treino de... Num treino não, numa peneira, né, de basquete no Mackenzie, que era uma escola lá perto de Santana de Parnaíba, é o Mackenzie Tamboré. E aí a minha irmã me treinou e aí eu passei nessa peneira. E aí eu comecei no Mackenzie e agora tô jogando no Palmeiras, que também foi por peneira que eu fiz para passar. Ok, João, mas como foi o teste para as primeiras peneiras, para entrar em um time? Como você estava se sentindo? Havia tipo ansiedade, algum nervosismo? Pra falar a verdade, em peneiras eu sempre fui muito bem. Desde a época do futebol, eu fui muito bem no futebol como goleiro. Depois eu fui muito bem nessa peneira do Mackenzie. Tanto é que com 10 anos, eles queriam me colocar no Sub-12, né? Que já era federado, já era jogar mesmo federado, né? E aí, no Palmeiras foi a mesma coisa. Tinha muitas pessoas lá, muitas pessoas mesmo, só que na minha categoria, que era sub-12 já, né? Eu já tinha 12 anos. Na minha categoria não tinha muitas pessoas e eu me destaquei dentre essas pessoas e consegui passar. Vou falar uma peculiaridade que teve lá, né? Que foi que eu já jogava num time federado e que o Palmeiras teve que pagar para eu conseguir entrar no clube. Ok. Sendo torcedor de berço do Palmeiras, você disse que entrou no Palmeiras, né? Então, deve que foi o seu sonho entrar lá, né? Diga o que sentiu ao começar os treinos no palestra. Foi um sonho realizado. Quando eu recebi a notícia que eu ia jogar no Palmeiras mesmo, foi um sonho realizado. Tanto é que quando eu jogava no Mackenzie, eu joguei contra o Palmeiras e eu falei, cara, como que deve chegar nesse lugar? Porque o time ganhou da gente de muitos pontos. Eu queria muito entrar naquele time. E quando eu realizei esse sonho, foi um sonho realizado mesmo. No primeiro treino eu fiquei muito feliz e o lugar é bem bonito. É muito bonito lá o Allianz Parque. Então, já que você joga no Palmeiras e tudo mais, também atualmente, quais são os dias na semana que você treina e tem fidelidade ao esporte? Olha, a minha semana é bem cheia. Eu tenho treinos, normalmente a semana é treino todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado tem jogo. E domingo normalmente é folga. Só que tem semanas que não tem um treino na quarta ou na quinta, porque não tem quadra pra gente treinar, porque lá o clube é bem cheio, então às vezes não tem. Mas normalmente é segunda, terça, quarta, quinta e sexta mesmo, a semana inteira. E os treinos são de 1h30 e tem um físico de 1 hora. Então normalmente uma semana cheia, tranquila, seria 2h30 a semana inteira. Conseguimos chegar aí faltando 3 minutos. Vou te deixar ali e a gente já vai procurar algum lugar para estacionar. Bom, o estacionamento está fechado. Deus abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Bom treino. Você tem que se trocar ainda, né?
Quarta-feira é contra o Pinheiros, né? Pinheiros, é um jogo difícil. Dá, é lá. E o jogo na primeira fase foi aqui. Sei lá. Pinheiros é complicado. E lá é complicado, um pouco mais. Aí tem que estar focado pra ganhar. É jogo difícil. Fala. E aí, João? Pode virar meme isso aqui. E aí, João, como foi o treino? Foi ótimo, consegui produzir bastante, jogar bastante, foi ótimo. E você cansou ou jogava mais? Com certeza jogaria mais. Chua. Chua. Uma atrás da outra. Te amo, filhão! Aí ele se emociona. A gente vai fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual a melhor maneira de desenvolver o atleta ao seu desempenho máximo? Bom, a gente tem várias formas e abordagens de desenvolver o atleta ao máximo. Sempre nos treinamentos, vendo o diferencial de cada atleta. A gente não pode trabalhar com todos iguais, cada um tem uma percepção, cada um responde de um jeito. Então isso a gente vai trabalhando dentro dos treinos e também vai sentindo nos jogos. E aí cada um tem uma abordagem, alguns precisam uma cobrança um pouco mais forte, outros um carinho um pouco maior, então a gente vai descobrindo isso no decorrer da temporada, no decorrer do trabalho, conversando muitas vezes com os atletas, pegando informações também da família, para a gente poder colocar ele em capacidade máxima para os jogos. A próxima pergunta é: dependendo do ritmo de um jogo, o atleta apresenta maior cansaço no terceiro e quarto período? Há treinamentos para corrigir isso? Sim, a gente tenta treinar da mesma forma que a gente vai jogar. Então a gente tem treinamentos intensos e a gente tem um planejamento tanto anual quanto mensal, junto com a preparação física e a fisioterapia, que é um conjunto de multidisciplinas, uma comissão multidisciplinar, para que a gente possa sempre avaliar. Então isso eles têm um questionário onde eles devem responder sempre como é que está a percepção, tanto do cansaço, quanto do treinamento, quanto do sono. Isso é reportado para a preparação física e aí a gente tem como dosar esse treinamento para que cada vez mais a gente tenha atletas melhores preparados, para que cheguem no final do jogo e não estejam tão cansados e assim eles tomem as melhores decisões.
Próxima pergunta é como você vê o desenvolvimento de seus atletas que estão há mais tempo no clube e eles se adaptam facilmente com os novos jogadores e seus estilos de jogo ou sentem uma complicação no início? Olha, os dois times que eu estou trabalhando na temporada de 2022 são duas equipes que foram meus atletas no ano passado, em 2021. Então a linguagem fica mais fácil, porque eles já estão há muito tempo comigo, então eles já sabem como eu reajo, como eu penso. E aí, como a gente tem a adição de alguns atletas sempre por temporada, como o grupo já está há mais tempo, já fica mais fácil. Quando a gente tem um começo de temporada com um grupo que a gente não tenha trabalhado, claro que demora uma certa adaptação em relação ao tempo, mas a linguagem, pela nossa experiência, pelos meninos já estarem também familiarizados com o esporte, já fica mais fácil. Então a gente não tem uma grande dificuldade e a gente tem sempre atletas muito inteligentes. Eu sou um cara que passo muita informação, então isso consegue se adaptar cada vez mais fácil à rotina dos treinos e também dos jogos. Agora relacionado especificamente ao atleta João Carlos, poderia dizer aqui no vídeo sobre a evolução do atleta no esporte? Olha, eu estou trabalhando com o João já fazem aí 2 anos, né, praticamente. É um menino espetacular, não me dá nenhum problema fora de quadra e dentro de quadra. É um atleta que todo treinador gostaria de ter, porque é um cara que faz o que o treinador pede, ele escuta muito, e é uma liderança dentro do grupo, do seu jeito. Ele é mais quietão, mais tímido, mas ele exerce uma liderança muito positiva para o grupo, principalmente na parte defensiva e agora também desenvolvendo na parte ofensiva. Então é um menino nota 10, que tem muito potencial. E, claro, tem que continuar trabalhando, ainda tem 15 anos, mas pode colher muitos frutos aí para frente. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Vamos, João! Vai, João! 3! João, diga pra mim, o que é o basquete na sua vida? Cara, o basquete na minha vida teve uns grandes ensinamentos que eu aprendi com o basquete, né? O basquete me ensinou o trabalho em grupo, que cada pessoa tem a sua habilidade e que a gente tem que explorar a habilidade do outro, explorar a sua própria habilidade, perceber que você pode ajudar o grupo como os outros podem ajudar o grupo e assim o grupo crescer e ser um dos melhores. Agora, diga também as dificuldades e anseios que você tem no esporte. Cara, dificuldades são muitas, né? Mas tudo na vida tem uma dificuldade e você tem que superar. A dificuldade é sempre, né? De ir lá, o ir que é o difícil, né? Quando eu estou lá é uma felicidade imensa de treinar, mas ir de ônibus é uma dificuldade que eu tenho. Os horários dos treinos, né? Mas os anseios que eu tenho, o meu sonho maior mesmo é jogar na Europa mesmo, jogar na Espanha ou na França, é o que eu queria para minha vida, na Europa mesmo. E os anseios mesmo são esses, tornar-se profissional no basquete na Europa. Esse aqui foi meu primeiro tênis. Esse aqui foi meu primeiro tênis de basquete oficial. Antigamente eu usava aqueles All-Star, que só era cano alto. Esse aqui, meu segundo tênis, apaixonado por ele, cara. Incrível o que esse tênis fez na minha vida. Quando eu joguei com ele, foi o meu primeiro campeonato que eu fui campeão. Esse aqui não tem como falar. Parece até uma cobra. Cara, é incrível esse tênis, cara. Como você vê aqui, ó, a deslizagem que ele tem. Ele é simplesmente incrível. E esses dois aqui é os que eu uso atualmente. Simplesmente incríveis, não tem o que falar deles. E as medalhas, Ju? Medalhas? Cara, essa aqui é a Velma.
Velma, essa aqui, cara, nossa, quando eu ganhei esse campeonato, nossa. Só de lembrar a cena, a situação. Isso aqui, Júlia, quente. Não tem jeito, não tem como. Essa medalha aqui não... Cara, é isso aqui, é tudo que eu gosto. É tudo que você gosta? Tudo que eu gosto. João, como as suas últimas declarações, agora pode falar um pouco sobre as suas medalhas, sobre suas vitórias, os jogos e tudo mais? Com certeza. Vou começar, né, pelas minhas 2 primeiras medalhas, né. Essas daqui eu ganhei quando eu estava no 3º ano da escola. Foi um tipo de interclasse também. Eu vou começar pelas medalhas que não foram pelo basquete, né. Essa aqui também foi interclasse. Quando eu estava no 6º ano, de voleibol. Essa aqui é de futebol, do 6º ano também. E essa aqui foi outra de futebol do 7º ano. Agora começar com as de basquete. Essa aqui foi a minha primeira medalha importante de basquete, né? Que foi um camp que aconteceu lá no clube do Mackenzie. E aí eu ganhei o jogo de habilidades, né? Essa aqui foi a medalha sul-americana, é uma das mais importantes que eu tenho, né? Se não é a mais importante. Essa aqui eu ganhei em 2019 no sub-12. Essa aqui foi do vice-campeonato brasileiro, junto com essa aqui também. Só que essa aqui foi da classificação e essa aqui foi das finais mesmo. A gente ficou em vice, a gente jogou contra o Flamengo. O time inteiro tava mal, né? Aí a gente não conseguiu ganhar do Flamengo. Mas mesmo assim o vice é muito importante pra mim. Essa aqui foi do campeonato paulista, né? Só do Metropolitano. A gente ganhou em cima do São Paulo, um jogo bem difícil. A gente ganhou no detalhe e foi lá no Palmeiras. Esse aqui foi no estadual também, contra o São Paulo. Só que esse aqui do estadual foi fora do Metropolitano, cidade metropolitana de São Paulo, né? Foi lá em Bauru, e a gente ganhou em cima do São Paulo. E essa aqui, junto da medalha, da primeira medalha que eu ganhei, essa aqui foi de participação do campeonato, né? Aquela ali foi de habilidade, essa aqui foi de participação. E essa aqui foi a medalha de 4º lugar do Paulista de 2019. Esse aqui foi de 2021. E esse aqui foi de 2019. E aí, para completar, o único troféu que eu tenho, que é de goleiro, né? Que quando eu ganhei de futebol, eu ganhei como goleiro. É o único troféu que eu tenho, que é de goleiro. Primeira ação, tá. Atleta. Tá maluco? Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que ninguém passa, linha atacante de raça. Torcida que canta e vive. Olha o gol, bateu. Foi errado. Um pouco, né? Limpou a jogada. Benzema já estava livre e foi suficiente
também, assim como na cobrança de pênalti do Benzema. Agora o Evra, capitão da equipe, até bem pouco tempo atrás, né, perdeu esse posto do Vice, né? Ele vai bater, gol contra! Gol! É do Brasil! Liderando aí essa tocando. Ele vem com a bola, a defesa chuta e bate na trave! Errou o Brasil! Então, atleta, agora para finalizarmos esse nosso documentário, você tem algo a dizer aos seus telespectadores? Muitos dizem pra você, né, nunca desista dos seus sonhos, mas eu vou dizer, trabalhe no seu sonho dia a dia para que quando você olhe para trás você viu que você trabalhou dia a dia para conquistar o que você tem hoje. E é difícil, eu sei que é difícil, mas Deus vai te ajudar. Sempre reze, é importante. Você reze para que Deus te ajude e te capacite para que você trabalhe duro para que seu sonho seja realizado. Não é uma frase, né, mas é uma coisa que eu sempre levei e estou levando na minha carreira, né?